Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre fluxo de energia e fluxo de matéria dentro do ecossistema. Tá? O fluxo de matéria é também conhecido como ciclo da matéria. Então a gente vai falar por que não fluxo, por que preferencialmente é empregado o ciclo da matéria ao invés de fluxo da matéria. Então, bora para a nossa aula? Bom, qual é a diferença entre fluxo de energia e fluxo de matéria? Então, a primeira coisa que a gente precisa abordar é o que é essa energia e o que é a matéria propriamente dito dentro do ecossistema. Então, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre o fluxo da energia. Como nós já abordamos nas nossas aulas anteriores, os produtores são aqueles organismos que fazem fotossíntese ou quimiossíntese, ou seja, que de alguma forma eles vão produzir o seu alimento. O processo de produção desse alimento ele vai acontecer da seguinte forma: a energia vindo na forma de um fóton, ela vai vir a partir da luz ou de reações químicas, mas aqui no nosso caso eu vou focar no processo fotossintético para compreender o processo. Tá? Então, o fóton é captado, a planta, através das moléculas de clorofila, ela consegue, dentro do cloroplasto, é óbvio, né, que aqui nós temos um exemplificado do nosso cloroplasto. Esse fóton, a energia desse fóton, juntamente com a molécula de água, é usada para juntar, para unir CO2 do ar e produzir um composto orgânico, que é a nossa molécula de glicose. Então, a energia luminosa é convertida, nesse caso, em uma energia o quê? Química. Ah, mas por que energia química, professor? Porque a gente pode converter a glicose em energia para a gente. Tá? Essa glicose, nas nossas mitocôndrias, ela vai ser convertida em energia. Para a planta, também. Para a planta, também. Essa energia da glicose, ela vai ser convertida em energia para a planta. A planta usa toda ela? Não. Ela armazena essa glicose na forma de amido, na forma de frutose, na forma de sacarose e também na forma de celulose. Então, quando você tem aqui, deixa eu só me colocar aqui para cima rapidinho. Então, aqui, fica em cima. Então, olha só, quando nós temos aqui num ecossistema, olha, um produtor, um consumidor primário e um consumidor secundário, tá? O consumidor primário consome o produtor, então a folha ela vai estar carregando essa energia, a energia que vem de quem? Lá do Sol. Essa energia que veio ali, ó, do nosso querido Sol, aqui, ó. Tá? Então a energia vai para a capivara. Depois a capivara foi caçada e comida pela onça. Então essa energia agora vai para onde? Para a onça. Mas existe um porém. A planta, quando ela fez fotossíntese, ela pegou a energia, parte dela ela usou para produzir celulose, parte dela ela usou para crescer, parte dela ela usa para produzir um fruto, parte dela ela cresce a raiz. Então ela tem que consumir esta energia, ela vai consumir parte da energia através do processo de respiração para gerar ATP. Esse ATP, que é o trifosfato de adenosina, são as moléculas energéticas que nos mantêm vivos. As plantas usam, os animais vão usar, todos os organismos vivos vão utilizar esse ATP como moeda energética e ele é produzido a partir da glicose. Quando esse ATP produzido aqui, olha, quando esse ATP produzido nos produtores, a planta usa para poder ela crescer. Então parte da energia a planta usou e parte ela perde no processo de respiração a partir da perda de calor. A mesma coisa acontece com o consumidor primário. Ele pega essa energia, ele tem que se alimentar, ele usa para gastar essa energia, ele tem que correr, ele tem que nadar, ele tem que acasalar, tudo isso, então ele gasta parte da energia, então ele não consegue armazenar toda a energia que ele comeu. Fora que ele também defeca e nem toda a energia, nem todo o material que ele comeu lá, a energia que ele absorveu do vegetal, ele consegue usar para ele. A mesma coisa vai acontecer com o nosso amigo aqui, ó, a nossa oncinha que está aqui embaixo. O que vai acontecer com ela? Ela vai caçar a capivara, captar energia. Ela consegue consumir toda a energia da capivara? Não.
não vai conseguir consumir e ela também vai perder parte da energia. Essa energia ela vai se dissipando. Então presta atenção. Essa energia ela se dissipa a partir dos processos metabólicos e da perda de calor que é gerada pelo processo metabólico. Então, quando você respira, nas suas células, as mitocôndrias estão quebrando as moléculas de glicose, liberando calor, liberando ATP. E esse calor é uma energia que se perde do nosso corpo. Isso vai acontecer com todos os seres vivos, inclusive também com as plantas. Então, todos esses seres vivos, eles vão ter uma perda da energia. Então, a energia que foi produzida, que olha, pelo vegetal, vindo do sol, que ela guardou, que ela absorveu, ela consegue usar toda ela? Não. Ela perde parte na forma de calor. Quando o consumidor primário consome, ele consegue absorver toda ela? Não. Ele perde também parte na forma de calor. E assim vai. Então, a energia, ela vai decaindo. Então, a energia decai. Ela vai decaindo. Ó, vai vir aqui, ó, os produtores mais altos. E à medida que o sistema vai, ela vai diminuindo ao longo da cadeia alimentar. Então, esse processo, ele mostra especificamente como essa energia ela é perdida a partir dos processos metabólicos, ok? Então, olha agora esse exemplozinho aqui. A energia da planta, ó, a planta fez fotossíntese, guardou energia, captou o máximo que ela fez. Então, ela armazenou um tanto e consumiu um bocado. Quando a energia passou para o consumidor primário, ele vai armazenar um tanto, gasta um tanto que é energia consumida. E assim vai acontecendo. Se você observar, à medida que o tempo vai passando, à medida que a cadeia vai avançando, o nível de energia armazenada vai diminuindo. A energia ao longo das cadeias alimentares diminui. Por isso, uma cadeia alimentar não é muito grande. Geralmente, uma cadeia alimentar ela vai de 5, no máximo 6 indivíduos. Porque à medida que você vem perpassando pela cadeia alimentar, o que vai acontecendo? A energia que foi acumulada, ela vai se perdendo, ok? Então, o que a gente tem para dizer do fluxo de energia? O fluxo de energia ele é unidirecional, ele vai dos produtores em direção ao consumidor final e é um fluxo sempre o quê? Decrescente. A energia sempre se perde no ecossistema. Isso ficou claro? Então a energia ela se perde no ecossistema porque a gente elimina calor, a gente respira e consome parte dessa energia. Quando o outro animal vem comer, o animal respira, consome energia, perde calor, perde energia. Mas e o ciclo barra fluxo de matéria? Bom, o ciclo barra fluxo de matéria nós vamos falar agora. Bom, o que acontece? Como nós mostramos anteriormente no processo de fotossíntese, a planta faz o quê? Pega o CO2 do ar, esse CO2 ela une com a molécula de água, quebra, é claro, a molécula de água para obter o hidrogênio, né? Mas ligam os átomos, ligam as moléculas de carbono do CO2, ligam os átomos de carbono entre si, junto com os átomos de hidrogênio e oxigênio e acabam formando a molécula de glicose. O processo de fotossíntese a gente pode explicar posteriormente, tá? Quem quiser assistir a nossa videoaula pode pegar aqui, ó, vou deixar o link aqui no canal, tá? Onde a gente fala do processo fotossintético, vá lá e dá uma olhadinha, mas aqui nós vamos abordar especificamente o fluxo de matéria e fluxo de energia. Então o que vai acontecer agora, professor? A planta fez fotossíntese, uniu o CO2 com a água, produzindo a molécula de glicose, um composto orgânico, matéria, biomassa, como nós já falamos nas aulas anteriores, a biomassa produziu. O consumidor primário, que é o nosso herbívoro aqui, que é a capivara, vem, come a folhinha, come os vegetais. Esse vegetal comido
a matéria comida. Vai ser degradada a molécula de glicose, a celulose vai ser degradada. Isso aí a gente já entrou a gente vai falar disso posteriormente, né? Mas você tem ali organismos que vão ajudar os herbívoros a quebrar as moléculas de celulose para obter mais glicose. Então vamos focar só na glicose. Obteve a molécula de glicose. Essa molécula de glicose nas células ela será quebrada. Para obter energia, essa molécula deverá ser quebrada. E ao ser quebrada essa molécula de glicose, ela é quebrada e produz o quê? CO2. Isso é o processo da gente respirar. Então quando a gente libera o CO2, tanto o consumidor primário quanto o consumidor secundário, que vai consumir a proteína agora do nosso herbívoro, então essa proteína aqui que vai ser a massa, a matéria, e ele vai quebrar também. Ao quebrar, vai liberar o quê? O CO2. E esse CO2 que foi liberado, da onde? Tanto da proteína quanto do açúcar, da quebra da proteína, quebra do açúcar, vai voltar. Voltar para onde? Para a planta. A planta vai pegar esse CO2 do ar e vai voltar a fazer a molécula de glicose. Por isso que a matéria ela é cíclica. Ah, professor, mas e se o animal morrer? Se o animal morrer, os decompositores vão decompor o corpo desses organismos e vão liberar o CO2. E esse CO2 volta novamente para o vegetal para que o processo de fotossíntese continue ocorrendo. Ok? Então, enquanto que, presta atenção, o fluxo de energia ele é unidirecional, ele sempre vai vir da direção do produtor até aqui. O ciclo e a energia ela se dissipa à medida que a gente avança na cadeia. A matéria, não. A matéria ela é cíclica. Morreu, respirou, liberou o CO2, ela volta. Morreu, respirou, liberou o CO2, ela volta para o vegetal, que vai pegar esse CO2 e vai produzir novamente moléculas de glicose, fixando esse CO2. Ok? Isso agora precisa ficar na cabeça para que a gente possa falar sobre pirâmides ecológicas. As pirâmides ecológicas precisam desses dois conceitos, da matéria e também do fluxo de energia, para que possa ser compreendida. Então presta atenção aqui nas nossas pirâmides ecológicas que nós vamos começar a falar. Bom, as pirâmides ecológicas podem ser de 3 tipos diferentes. Primeira delas, a pirâmide chamada de pirâmide de números. Nela, você vai ter a representação do número de indivíduos existentes em cada nível trófico, por uma unidade de área ou volume em um determinado momento. Então é o número de indivíduos sendo analisado naquele local, tá? Naquele nível trófico ali, nos níveis tróficos naquele ambiente. Quando a gente fala de pirâmide de biomassa, já a pirâmide de biomassa ela vai representar a massa total seca dos organismos. Cada um dos níveis tróficos por unidade de área ou volume em um determinado momento. Enquanto que a pirâmide de números fala do número de indivíduos, a pirâmide de biomassa fala da massa do indivíduo como um todo. A massa seca, né, que a gente já deixou isso bem claro, o que é a biomassa. E por último, a nossa pirâmide de energia. A pirâmide de energia ela vai representar a quantidade de energia armazenada nos seres em cada um dos níveis tróficos. Lembrando que a gente já falou que ela é unidirecional, sendo que os produtores são os mais energéticos. À medida que a gente avança, o nível de energia diminui, tá? Mas isso tem que ficar para que vocês entendam as pirâmides. Então, a primeira pirâmide que nós vamos falar é a pirâmide de números. Quando a gente fala em pirâmide de números, estamos nos referindo ao número de indivíduos em uma cadeia alimentar. Nesta representação gráfica são indicados quantos indivíduos existem em cada nível trófico. Vamos pegar, por exemplo, aqui, olha. Nós temos ali um determinado ecossistema, 2.000 plantas. A gente não está determinando quais, tem vários tipos ali, 2.000 plantas. Tá? Naquele ecossistema que nós estamos analisando, ele tem 300 gafanhotos. Então o que? Você tem 300 gafanhotos que se alimentam dessas 2.000 plantas e que sustentam 20 aves. Então você tem os produtores
que estão na base da pirâmide, por isso uma pirâmide, são consumidores primários, aqui os gafanhotos, que se alimentam dos produtores, e os consumidores secundários, que se alimentam dos consumidores primários. A pirâmide de número, ela tem um problema. Qual é o problema, professor? Ela pode ser uma pirâmide invertida. Como assim uma pirâmide invertida, professor? Pirâmide não tem que ter uma base larga? Sim, isso na geometria. Na biologia, não. O que acontece? O que é uma pirâmide de números invertida? Vamos pegar este exemplo aqui. Uma árvore. Você tem uma única árvore. Uma árvore é um indivíduo. Ok? Nele habitam 200 lagartas. Então essas lagartas, 200 lagartas, estão se alimentando de quem? Das folhas dessa única árvore, que é o produtor. Então o produtor aqui é um indivíduo só. O consumidor secundário, por sua vez, é 200 o número dele. É claro que se a gente fosse pensar em massa, muda. Depois a gente vai avançar nisso aqui. Mas vamos focar em número. Em número, foca no número, foco. Que sustentam as 200, que sustentam 20 aves. Então você observa, ela vai ter uma base estreita. Por quê? Porque esse único indivíduo, ele é muito grande. Então a pirâmide de números tem essa peculiaridade, ela pode sim ter uma base mais estreita. Ficou claro? Beleza? A pirâmide de biomassa. Lembrando que a biomassa representa a quantidade de matéria seca, tá? Presente no corpo dos organismos em cada nível trófico. Então a gente vai analisar a massa dos indivíduos envolvidos naquele ecossistema. Então vamos lá. Então pega aqui o exemplo, olha. Você tem 10 mil quilos de ervas, plantas ali no chão, quaisquer ervas que forem. 1000 quilos de gafanhotos, 100 quilos de aves, 10 quilos de cobra. Então o que vai acontecer? Olha, esses 10 mil quilos de ervas, que são os produtores, eles servem de alimento para os gafanhotos, que são os consumidores primários. Ó, os 100 quilos de aves, eles servem de alimento, os 1000 quilos de gafanhotos servem de alimento para 100 quilos de ave, nutrem 100 quilos de ave, mantém, né, esse aqui, e os 100 quilos de ave mantém os 10 quilos de cobra, consumidores terciários. Então, se você observar, você vai ter o produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. A massa maior aqui, uma massa menor aqui. De um modo geral, as pirâmides de biomassa, elas vão ser no formato de pirâmide. Professor, mas como assim de modo geral? Pode ser uma biomassa invertida? Bom, a pirâmide de biomassa, ela tem uma exceção, tá? É a única exceção que ela vai ter, que é no caso do fitoplâncton. Na verdade, é porque em ecossistemas aquáticos, quem vai nutrir principalmente o ecossistema é o fitoplâncton, é o principal produtor. Ele se reproduz tão rapidamente, ele tem um ciclo de vida tão curtinho e se reproduz tão rapidamente que é muito difícil quantificar em biomassa o fitoplâncton. Então, se você quantifica num determinado momento aquela biomassa, no próximo minuto que você for analisar, já é uma outra quantidade. Então, se você analisou aquilo ali numa foto num determinado momento, tirou uma foto daquele, vamos supor, conseguiu tirar uma foto daquela quantidade de fitoplâncton, você calculou a massa daquela galera e beleza. Só que assim que você acabou de tirar a foto, a massa já aumentou. E se você for analisar a foto, a biomassa vai aparecer invertida. Por que ela aparece invertida? Porque, como eu falei, o fitoplâncton, ele não... é muito difícil de você quantificar. Uma pequena quantidade de massa de fitoplâncton nutre uma maior quantidade de zooplâncton. Mas não é tão riscadinho assim. É porque esses camaradas se multiplicam tão rapidamente
que é difícil quantificar a massa deles. Então, se você quantificar por um determinado momento, você olhou aquilo ali, ah, beleza, tem 4 gramas, beleza. Você vai olhar o de zooplâncton, tem 21. Ah, mas como que 21 pode ser sustentado por uma biomassa menor? Porque o fitoplâncton se multiplica muito rapidamente. Então, se você pega aqui, olha, aqui você tem uma quantidade de biomassa muito maior em gramas, né? Tem aqui uma quantidade de biomassa maior para sustentar uma quantidade de herbívoros bem menor e uma quantidade de carnívoros em biomassa bem menor. Sempre com formato de pirâmide. A única exceção, é essa aqui do zooplâncton. Que fique bem claro, porque é difícil quantificar sua biomassa uma vez que ele se multiplica muito rapidamente. A pirâmide de energia é a única pirâmide em formato de pirâmide que não sai do formato de pirâmide. A pirâmide de energia representa a quantidade de energia em cada nível trófico. No caso da pirâmide de energia, como eu falei, ela nunca será invertida. Por quê? A energia é que sustenta a cadeia. Mesmo que a gente olhe o fitoplâncton, ele vai ter uma quantidade de energia muito maior do que o zooplâncton. Ele é o fotossintetizante. Então, a pirâmide de energia, você vai ter os produtores, consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários. E à medida que você avança no nível, a quantidade de energia se perde. Por que mesmo que essa quantidade de energia se perde? Vamos lá. Olha só, quantidade de energia no ecossistema retida e perdida. Os produtores fazem fotossíntese, retêm uma quantidade, parte se perde por conta do quê? Que os produtores fazendo fotossíntese e a energia ela se perde na forma principalmente de calor e, é claro, do próprio consumo, do próprio gasto que não retém essa energia. Quando você anda, caminha e tudo mais, você está perdendo energia, você está gastando a sua energia, ok? Então, lembrando que a pirâmide de energia, ela nunca, em hipótese alguma, será invertida, sendo que a base dos produtores é sempre maior. Eles são os fotossintetizantes ou quimiosintetizantes, são quem produz, e essa energia se dissipa ao longo da cadeia alimentar por conta da perda de calor. Isso tem que ficar claro para vocês, tá? Perda de calor e consumo, ok? Bom, meus caros, sobre pirâmides e o fluxo de energia e ciclo ou fluxo da matéria, era isso que a gente tinha para abordar. Espero que vocês tenham compreendido como funciona uma pirâmide de números, como funciona a pirâmide de biomassa e a pirâmide de energia. Beleza? Se você gostou, deixe o seu like aí para poder a gente continuar divulgando os nossos vídeos. Se inscreva no canal, ativa as notificações, tá? E eu espero você no nosso próximo encontro. Valeu!